Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós comentamos as notícias principais, as manchetes que estão nas nossas televisões e jornais, do ponto de vista do cristão bíblico que quer seguir a palavra de Deus como sua regra de fé e de prática. Todos nós fomos comovidos, certamente, por mais uma notícia a respeito de um bebê abandonado. Desta vez, no entretanto, as características da história foram bastante diferentes. Esta criança não foi deixada no lixo, como uma notícia que nos impactou a todos há pouco tempo. Ela foi deixada à porta de uma igreja com um pedido de ajuda junto à criança, junto ao bebê, para que esta criança pudesse ser acolhida e bem recebida. Esta notícia é interessante e ela chama-nos a atenção por algumas características e nos apelam ao nosso coração. A primeira delas, que eu acho que é realmente interessante e deve ser notada por todos nós, somos cristãos evangélicos, é porque que neste caso a informação específica de que se tratava de uma igreja evangélica praticamente não foi dada. Foi dito que a criança foi colocada à porta de uma igreja. Quando há alguma informação negativa a respeito dos evangélicos, quando um pastor que fez alguma coisa errada, um deputado que eventualmente não correu da melhor maneira, enfim, imediatamente se diz fulano tal evangélico, imediatamente se tem um cuidado, as autoridades, não é? E aqueles que estão na mídia têm o cuidado de associar esta pessoa à igreja evangélica. Mas aqui, este bebê foi deixado intencionalmente à porta de uma igreja evangélica batista, a Igreja Evangélica Batista do Cacém, que tem um centro social, que faz um trabalho extraordinário de ajuda à comunidade, seja de idosos, no atendimento domiciliar, seja de crianças, através da sua creche, do seu jardim de infância. Mas neste momento em que estamos diante de uma igreja evangélica que está a prestar um serviço à comunidade significativo, isto não foi mencionado. E aí nós podemos dizer que ficamos um bocadinho tristes e um bocadinho indignados com a nossa mídia, que rapidamente nos critica, mas que não é capaz de ver uma coisa positiva e fazer a menção correta. Aqui devia ter sido feito de forma específica. Esta criança foi deixada à porta de uma instituição evangélica, porque esta mãe que deixou ali a criança tinha a noção de que estas pessoas eram pessoas sérias, eram pessoas com um coração bondoso, eram cristãos que ajudavam a comunidade e tomariam conta desta criança. Também chama-nos a atenção que, neste caso, há uma diferença significativa entre aquele caso anterior que foi muito noticiado. A criança anterior foi uma criança que foi abandonada no lixo, sem qualquer cuidado e com sinais de falta de atenção. Esta criança não. Esta criança estava bem agasalhada, estava bem acolhida. Esta criança foi levada ao hospital e foi avaliada pelos profissionais de saúde e foi identificado que esta criança estava bem alimentada, estava bem nutrida e estava bem agasalhada. E ela foi deixada junto com uma nota. A nota que veio, inclusive, nos meios de comunicação, é de cortar o coração. Era uma cartinha escrita como se fosse o próprio bebê a escrever a carta, em que pedia às pessoas que recebiam que não julgasse a mãe, mas que entendessem que se tratava de uma situação de penúria, de grande dificuldade financeira, e que esta mãe tomou este passo, arriscando, sabendo que era aquilo que fazia, entendendo que seria o melhor para o seu filho, e por isso pedia ajuda. A carta nós podemos dizer, escrita por alguém que demonstra verdadeiramente amor e cuidado por esta criança, apesar de, numa situação de drama profundo, teve que entregar a sua criança. Lembrando-nos que era tradição, mesmo no nosso país, até há não muito tempo, algumas décadas atrás, a famosa roda, que existia junto a instituições religiosas, igrejas, conventos, em que as crianças eram colocadas numa roda que já era feita de propósito para, ao ser virada, colocar a criança dentro da instituição, e muitas crianças foram entregues à roda. Eu tenho utentes meus que foram crianças que foram entregues pelas suas mães para serem acolhidos por outros. Conheço histórias de pessoas que foram acolhidas por famílias que tinham condições sociais e que hoje dizem, olha, eu tive uma criação e tive recursos para me desenvolver como ser humano que provavelmente os meus pais, a minha mãe, não teria. E por isso, apesar de saber que fui entregue por ela, de alguma forma até agradeço, porque foi um gesto de grande sacrifício da parte dela, mas que acabou por permitir que eu tivesse uma vida melhor. Esta situação faz-nos pensar sobre uma das principais consequências desta pandemia que provavelmente não está a ser encarada com a seriedade devida. É que a pandemia vai nos levar a novos índices de pobreza. Muitas empresas a fechar, muita gente a ir para o desemprego. Já temos um aumento do número de pessoas que está a viver na rua e temos que ter a noção de que a pobreza, de um modo geral, no mundo inteiro,
E no nosso país não vai ser diferente, vai aumentar. Isto faz-nos virar para a palavra de Deus e perceber a nossa responsabilidade como igreja. O povo de Deus, no Antigo Testamento, recebia uma indicação muito específica sobre o cuidado dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Nenhum povo antigo tinha esta particularidade na lei de ter esta preocupação específica virada para estas pessoas. O Deus de Israel deu ao seu povo uma porção de regras e repetidas de forma sistemática para que aqueles que viviam em dificuldade pudessem ser atendidos. Lembramos, por exemplo, uma delas que depois é revelada de forma prática e muito bela naquele livro poético que é o livro de Ruth, em que a regra era dada para que na colheita os segadores não fossem tão rigorosos, mas deixassem, digamos, cair algum grão, alguma espiga mesmo, para que os pobres pudessem vir atrás e colher aquilo que tinha sido, digamos, o excesso da colheita ou que sobejava da colheita. Além disto, havia toda a preocupação com o dízimo. O dízimo que era dado na casa de Deus servia para o sustento dos profissionais da casa, da religião, da igreja, sim, mas também servia para poder ajudar. Era a forma que a igreja tinha, no caso o templo no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, de poder alcançar as famílias com mais necessidade, de fazer beneficência, de chegar àqueles que estavam em carência. Portanto, os dízimos tão criticados por muitos, talvez eventualmente haja realmente aqueles que estão a abusar da utilização dos dízimos. Mas os dízimos, biblicamente falando, servem para isto, para o sustento dos obreiros que se dedicam exclusivamente ao trabalho da igreja e que não vão fazer mais nada para se sustentar, e também serve para apoiar aqueles que estão em necessidade. E neste sentido, o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é chamado para esta responsabilidade. Esta responsabilidade é nossa, individualmente, coletivamente. Individualmente, nós somos chamados a poder usar aquilo que é a nossa prosperidade para, de alguma maneira, ajudar aqueles que estão à nossa volta. Não apenas gastarmos connosco, mas percebemos os que estão ao nosso redor e que podem precisar de ajuda. A Bíblia diz que Deus abençoa de uma forma especial. São bem-aventurados aos olhos do Senhor aqueles que estendem a mão para aqueles que estão em necessidade e que auxiliam aqueles que precisam. Não de forma ostensiva, não aparecendo na televisão e no jornal para dizer que deu, mas, como Jesus mesmo ensinou, uma mão não sabe o que a outra fez, no sentido de que não chama a atenção para si, está realmente preocupado com quem recebe. Também é responsabilidade das nossas igrejas. E nós devemos estar mais atentos a esta responsabilidade, porque os tempos que vêm aí são tempos mais difíceis. É nossa responsabilidade olharmos para a parte social. Não é a principal função da igreja, mas faz parte do seu propósito. Estar aberta à carência daqueles que estão ao nosso redor. Fazer aquilo que nós pudermos. Porque desta maneira estaremos também mostrando amor cristão de forma prática. É muito fácil falar do amor de Deus, mas este amor se revelou de forma concreta em Jesus vir ao mundo, Ele estar aqui, Ele abençoar as pessoas, curando, alimentando, ensinando, ajudando aqueles que precisavam. É nossa responsabilidade como crentes, seguidores de Cristo, corpo de Cristo aqui na Terra, continuar fazendo a nossa parte. Que o Senhor nos capacite e nos ajude a estar sensíveis às necessidades que vão surgindo à nossa volta. A perceber que esta pandemia, muito além de ser apenas um problema de saúde, é um problema social, é um problema económico. E isto vai nos chamar para que nós, como povo de Deus, possamos estar sensíveis à necessidade, ouvir o clamor dos que estão à nossa volta e chegar a eles mostrando o amor de Deus de forma prática.